Olá! Vamos mergulhar juntos num dos diálogos mais profundos de toda a Escritura. A gente tem uma cena, um encontro secreto, à noite, entre Jesus e Nicodemos. E Nicodemos não era qualquer um, ele era um mestre em Israel. Essa escuridão toda da noite, ela é cheia de significado, sabe? É quase um símbolo da transição das sombras da antiga lei para a luz da nova aliança em Cristo. E bem no centro dessa conversa está uma revelação, a de uma nova criação. Essa pergunta, vinda de um homem tão instruído, é o que move toda a conversa. Ela mostra pra gente os limites da razão humana quando se depara com os mistérios de Deus. Nicodemos, com todo o seu conhecimento, fica perplexo. E a resposta de Jesus, não vai ser uma fórmula simples. Vai ser uma revelação que abalaria os alicerces do pensamento dele e, na verdade, mudaria o mundo. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. O primeiro mistério que Jesus revela é justamente a natureza desse renascimento espiritual. E para explicar, ele usa uma analogia poderosa, muito viva, que de início Nicodemos simplesmente não consegue captar. Jesus usa essa palavra grega anoten de propósito. E aqui está a grande chave. Nicodemos ouve no primeiro sentido, nascer de novo, biologicamente. Mas Jesus está elevando o nível da conversa, tirando de um plano terreno para uma realidade celestial. Ele não fala de repetir algo, mas de uma transformação total, uma nova criação com origem divina. Aqui a gente vê um contraste fundamental entre dois estados da humanidade. O nascimento carnal, nos liga ao primeiro Adão, e com ele vem a solidariedade no pecado. Já o nascimento espiritual, que acontece pelo Espírito Santo no batismo, nos incorpora a Cristo, o segundo Adão. É uma mudança de essência, uma passagem da morte para a vida. E como explicar o que não se vê? Jesus usa a analogia do vento, e aqui a riqueza é incrível. A palavra grega pneuma serve tanto para vento quanto para espírito. Jesus usa uma imagem que Nicodemos podia sentir, podia ouvir, para explicar uma realidade que ele não podia ver. Santo Agostinho captou essa ideia perfeitamente. A vida de quem nasceu do Espírito tem uma fonte secreta. As motivações, a força, a esperança, nada disso vem de causas terrenas, mas de uma união mística invisível com Deus. É uma vida movida por um sopro divino. Então, o ponto crucial é este. A ação do Espírito é soberana, está totalmente livre do controle humano. Suas origens são um mistério divino e seu poder é uma força impetuosa, capaz de transformar até os corações mais duros, assim como o vento que derruba o que está no caminho e abre novas trilhas. Mas a confusão de Nicodemos continua. E é nesse ponto que Jesus muda um pouco o foco. Ele não revela apenas o que é um novo nascimento, mas quem tem autoridade para revelar isso. Ele não é apenas mais um mestre em Israel. Ele é um mestre que veio do céu. Jesus faz aqui uma distinção bem didática. É como se ele dissesse: Nicodemos, se você, que é mestre da lei, não consegue entender as coisas da terra, ou seja, os sinais visíveis da regeneração, como o batismo, como é que vai conseguir compreender as coisas do céu, que são os mistérios profundos da própria vida de Deus? Essa é uma declaração fundamental da pré-existência de Cristo. O que Jesus está dizendo é que ninguém, por esforço próprio, pode chegar aos segredos de Deus. Só Ele, o Verbo que se fez carne, é a ponte. Ele é a própria escada de Jacó, a única conexão que existe entre o céu e a terra. Santo Agostinho nos ajuda a entender essa frase que parece um paradoxo. Por causa da união das duas naturezas, a humana e a divina, numa única pessoa, Cristo podia falar como o Filho do Homem aqui na terra e, ao mesmo tempo, estar no céu. Aquilo que é verdade sobre a divindade dele pode ser dito sobre a pessoa dele. E agora, a gente chega ao ponto alto da explicação. Para revelar como essa nova vida se torna possível, Jesus usa uma imagem chocante, poderosa da história de Israel. Uma imagem que, com certeza, Nicodemos conhecia muito bem. Vamos lembrar rapidinho da cena lá no livro dos Números. Os israelitas impacientes no deserto começam a reclamar contra Deus. E o que acontece? Eles são picados por serpentes de fogo, enfrentando uma morte certa por causa do veneno. A situação era desesperadora. A ordem que Deus dá é surpreendente. O remédio tem a forma da própria causa da morte. Uma serpente de bronze, levantada ali no acampamento, se torna a fonte da cura. É uma prefiguração profunda, até irônica, do que estava por vir. Essa conexão aqui é de uma força tremenda. A serpente de bronze tinha a aparência de uma serpente, mas não tinha veneno algum. Cristo, levantado na cruz, assumiu a aparência da nossa carne pecadora, mas não tinha pecado algum.
E assim, ele destruiu a morte com a sua própria morte, curando o veneno do pecado. A palavra grega para levantado que João usa, ipsotenai, tem esse duplo sentido riquíssimo. A cruz não é só um instrumento de tortura. No Evangelho de João, a cruz é o trono da glória de Cristo. É uma lógica diferente. A humilhação é a exaltação. A morte é a vitória. Certo. E o que tudo isso significa na prática? Essa última parte nos leva do mistério para a aplicação na vida de cada pessoa que crê. É fundamental entender isso aqui. A vida eterna que Jesus promete não é algo que a gente espera só para o futuro. Ela é o fruto do nascimento do alto, uma qualidade de existência totalmente nova, uma participação da vida da Trindade que recebemos de graça, aqui e agora, pela fé naquele que foi levantado. Bom, e aqui estão os passos práticos para viver essa nova realidade. Tudo começa com um ato de fé, um olhar para a cruz. Esse ato é selado no sacramento do batismo e se desdobra numa vida de discipulado diário, vivendo como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então, fica aqui um convite, uma meditação sobre a cruz, reconhecendo nela não um símbolo de derrota, mas a nossa serpente de bronze, a fonte definitiva de cura e salvação que destrói todo o veneno do mal nas nossas vidas. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se um simples objeto de metal, por ordem de Deus, tinha o poder de curar a morte física, o que não poderá fazer pela alma, um olhar de fé e amor dirigido ao próprio Filho de Deus, levantado na cruz por todos nós?